Orcs, o paraíso perdido. A galáxia de Warhammer 40k sofre com constantes guerras e matança por 10.000 anos. Raças inteiras se debruçando em sangue, carnificina e destruição, sob o riso sombrio de deuses maliciosos escondidos nas trevas do abismo da psique coletiva dos seres sencientes. No entanto, cada raça vê a guerra de uma perspectiva diferente. Uns, como louvor pela sobrevivência da sua espécie sob o banner de seu deus imperador. Outros veem ela como uma ferramenta necessária para o avanço do seu grande bem. Já outros veem ela somente como uma consequência da sua catastrófica queda, enquanto alguns veem ela como uma tentativa de reclamar a galáxia que uma vez fora deles. Porém, existe uma raça que se delicia na guerra e se alimenta dela como um bebê se alimenta do leite materno de sua mãe. Uma raça que se fortalece com a guerra e evolui com ela. Os peles verdes de Warhammer 40k. Os orcs foram criados, assim como os Aeldari, pelos antigos para lutarem no que foi chamada de a Guerra do Céu, um conflito catastrófico que levou a galáxia em chamas e mudou para sempre o destino do imaterial e bem como de toda a galáxia. No entanto, os orcs nem sempre foram essas criaturas brutais e pouco inteligentes como se vê no 41º milênio, mas estes foram criados como os Krogs, seres muito mais poderosos e fisicamente brutais do que os orcs que conhecemos atualmente, pois estes eram infinitamente mais fortes, bem como suas tecnologias eram mais avançadas do que a dos orcs. Eles, assim como os orcs, se alimentavam da guerra e cresciam conforme o conflito. No entanto, estes eram ainda mais poderosos, pois tinham um conflito de proporções tão grandes, os quais nenhum conflito posterior a ele conseguiu bater os seus níveis de ação e carnificina. Assim, os Krogs lutaram junto com os Aeldari contra os Necrons e os Khitan, e a batalha foi tão catastrófica que mudou o destino e a natureza do imaterial para todo sempre. Porém, os antigos conseguiram vencer os Necrons a custo de sua própria existência, e os Khitan também perderam a sua forma física, restando alguns poucos sobreviventes. E os Krogs saíram desse conflito muito mais poderosos, pois à medida que a guerra avançava e o conflito escalava, os Krogs conseguiam evoluir a sua tecnologia bem como seus atributos físicos. No entanto, quando a guerra acabou, os Krogs se viram sem propósito e sem uma grande guerra para lutar. Esta grande guerra para os estimular a alcançar níveis ainda maiores de evolução, inteligência, intelecto, bem como força. Pois agora que os Necrons tinham se retirado para uma hibernação, os Khitan estavam fora do jogo, os Aeldari tomaram o posto de governadores da galáxia, pois devido aos seus poderes psíquicos, os Aeldari conseguiram submeter os Krogs à sua vontade. Pois os Krogs, apesar de serem imensamente poderosos, estes foram criados pelos antigos como uma arma de guerra extremamente poderosa e eficaz para combater os seus inimigos, os Necrons. E estes, como já não possuíam mais uma conexão firmada com o imaterial, pois estes já não tinham mais almas, eles não conseguiam ter acesso ao Warp e usar poderes psíquicos no campo de batalha, o que fez os Krogs, naquele momento, serem os adversários perfeitos contra os Necrons e os Khitan. Mas agora, eles eram vulneráveis a ataques de poderes psíquicos de uma raça com uma extrema conexão ao Warp como os Aeldari. Por isso, os Krogs foram submetidos à sua vontade, e como esses não tinham um conflito como a Guerra do Céu para se inspirar, eles acabaram lutando entre si e causando divisões entre seu povo. E assim, começou-se o lento decaimento da raça dos Krogs, até eles se tornarem os orcs que conhecemos hoje. Logo, o decaimento em inteligência bem como em força dos orcs veio, e estes se tornaram seres ainda mais brutais. Todavia, os orcs atuais eles têm mais resistência a poderes psíquicos do que os Krogs, pois apesar disso ter vindo com um decaimento gritante em relação ao poder de um orc comum e um Krog comum, ainda assim os orcs permaneceram com uma força de batalha e uma máquina de guerra brutal, capaz de se adaptar aos mais diversos cenários, bem como aos mais diversificados adversários. E dessa forma os orcs continuaram as suas guerras particulares, bem como o seu rastro de destruição que eles deixavam pela galáxia. Por isso, os orcs gritavam "War" como um símbolo de sua união e símbolo de poder, pois um orc poderoso consegue elevar e inspirar os orcs ao seu redor a se tornarem ainda mais poderosos. E um orc, conforme ele luta, e quanto mais ele luta e mais ele consegue vencer e
mais ele tem risco de morrer e consegue superar esse risco, ele se torna cada vez mais poderoso. No entanto, os orcs buscam a guerra e buscam um conflito e entretenimento com uma tentativa desesperada de superar o vazio existencial de sua criação, superar a perda do paraíso perdido. Os orcs buscam no constante conflito, na constante carnificina e na adoração de seus deuses guerreiros Gork e Mork como uma tentativa desesperada deles atingirem a antiga glória de sua raça, quando eles tinham praticamente um conflito imenso e infinito em que eles poderiam lutar, quando seu propósito de criação estava claro e perfeitamente posto entre eles. Nesse estado primordial não havia dúvidas, não havia medos, não havia anseios, não havia tristeza, mas somente o puro desejo e alegria de ver a sua realidade e encontrar nela sentido, de ter nela paz, pois não havia dúvidas, não havia problemas, mas havia somente uma espécie fazendo o que ela foi criada para fazer: destruir os inimigos, seus criadores, e ser uma máquina de guerra brutal. Por isso, os orcs buscam a qualquer custo retomar esse estado original, o estado primordial de vossa criação, quando eles eram um só e seu propósito era claro, e não havia mais problemas ou dor nesse mundo ou questionamentos sobre de onde eu vim, para onde eu vou, porque eu estou aqui, porque os orcs já tiveram isso, mas isso foi perdido e tirado deles, custando o lento decaimento de sua raça, bem como a divisão em vários clãs e também a diminuição da sua capacidade de luta, ainda que eles tenham ganhado adaptabilidade para novos inimigos.